vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me pediram bastante. Eu postei uma foto no Instagram na quinta-feira passada e eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu gravasse vídeo sobre o assunto. Vocês falaram que sim. Então, como vocês já devem ter visto no vídeo, hoje é um vídeo sobre a minha mamoplastia, que eu ainda não fiz. Então eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu até agora. Ainda não fiz a cirurgia, vou fazer mais pra frente. Já tá tudo marcado, tudo certinho. Então eu vim falar pra vocês como que é mais ou menos. Bom, o que é a mamoplastia, né, gente? Mamoplastia é uma cirurgia que envolve os seios, a mama, né? No meu caso, eu era bem gordinha, como vocês devem saber. Eu tava bem gordinha. E quando eu era bem gordinha, meu seio era bem grande, assim. E desde então ele já era bem caído, porque era muito pesado. E a minha pele, segundo o médico, ela não tem tanta aderência, assim. Ela é uma pele que tem flacidez mais fácil. Então eu fico mais flácida, mais fácil do que a maioria das pessoas. Então, quando ele tava grande, meu seio, ele já ficou bem caído. Outra coisa que me incomodava muito é que eu sentia que um seio era maior que o outro e que as duas auréolas eram muito grandes para o tamanho do seio. Isso vai de cada um. O médico falou que todo mundo tem um seio maior que o outro, então para algumas pessoas ele é um pouco mais aparente, para outras pessoas é um pouco mais sutil, mas que todo mundo tem. Ok, aí eu emagreci, eu perdi já 30 quilos, então hoje eu tô pesando 60 quilos. E aí o seio murchou, porque segundo o médico, o seio é uma parte glândulas mamárias e tal, e a outra parte é gordura. Então quando você perde gordura no corpo, o seu seio vai murchar. Para a maioria das pessoas, para algumas sim, para algumas não. Isso depende de pessoa para pessoa. Vou falar o que aconteceu comigo. Então o seio ficou bem murcho e ficou bastante pele sobrando assim, que dá para puxar com a ponta dos dedos assim, sabe? Então ficou bastante pele sobrando. E aquilo começou a me incomodar. Há 2 anos atrás, eu cheguei a fazer uma consulta já tinha ido para procurar mamoplastia, porém o meu seio estava bem maior. Quando eu procurei há 2 anos atrás, eu estava com 17 quilos a mais do que eu tô hoje. Então eu estava com 77 quilos quando eu fiz a primeira consulta com o médico. Ele me falou o seguinte, que eu deveria operar os seios com o peso que eu quisesse ficar pro resto da minha vida. Então que talvez seria mais interessante eu esperar mais um pouco, perder tudo aquilo que eu queria perder e depois eu procuraria ele de novo pra fazer a cirurgia. E naquela época a minha intenção não era nem colocar o silicone, era só fazer a retirada de pele, erguer o seio e diminuir as auréolas. Era essa a minha intenção. Porém, com o passar desses 2 anos, o meu seio ficou bem menor. Então, assim, hoje em dia eu nem tenho mais seio, assim, sabe? Diminuiu pra caramba e sobrou só bastante pele. E as auréolas não diminuem, então ficou a auréola desproporcional pro tamanho do seio, continuou um seio maior que o outro, só que os dois pequenos e os dois bem caídos e bem murchos. E isso tava me incomodando absurdamente. Então eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, falei, não, agora tá na hora, eu quero operar, eu quero fazer essa cirurgia, eu preciso fazer. Tava me incomodando muito assim pra comprar biquíni, pra eu colocar uma lingerie, pra eu colocar uma blusa decotada. Isso é uma coisa que mexe muito com a minha autoestima, porque meu seio tá realmente muito feio. E aí eu esperei eu saber quando que eu teria férias, porque você precisa de 1 mês de repouso. Então eu esperei saber quando que eu teria férias, que será em junho, né, desse ano. E aí pra eu poder marcar a cirurgia. Então eu fui na consulta na semana passada e conversei com o médico. Então tá, o que vai ser a minha cirurgia? Pra falar pra vocês. Ele vai retirar toda a pele do meu seio, toda a pele extra, vai diminuir o tamanho das auréolas, vai erguer o seio e eu vou pôr silicone. No lado esquerdo, que é o lado que eu acho que o seio é menor, eu vou colocar 250 ml. E no lado, no lado esquerdo que eu acho que é maior, vou pôr 250 ml. E no lado direito, que é menor, eu vou colocar 300 ml. Eu provei a prótese no médico, coloquei a prótese, vi o tamanho, assim, era um tamanho legal, achei que ficou legal. Eu não gosto de seio muito grande. Pra quem quer saber, eu tenho 1,64 m de altura, mais ou menos. Então eu sou baixinha, então não poderia colocar uma coisa muito mais que isso. Tanto que quando eu conversei com as pessoas e tal, eu falei, o meu limite vai ser 300, mais que 300 eu não tenho a intenção de pôr, porque eu não gosto de ser muito grande, eu não acho que fica bonito, não acho feminino, mas isso é a opinião de cada um. Eu, pra mim, não gosto, não colocaria mais que 300 ml. Ok, como que vai ser a minha cicatriz?
Deixa eu dar uma levantadinha pra vocês verem. A minha cicatriz vai ser em volta da auréola, porque na verdade ele vai ter que refazer. Então, aí depois da auréola até embaixo, e de baixo ele vai puxar um pouco pra cá. Então vai ser um L, tá? E um círculo. Então, como vocês podem perceber, a cicatriz é bem grande. Sabendo que a cicatriz ia ser grande, eu já tinha essa noção antes de fazer a cirurgia, porque eu já havia conversado com pessoas que fizeram essa cirurgia já antes, eu já sabia que a cicatriz ia ser grande. Então, o que eu fiz? Eu procurei me informar, e isso é primordial para todo mundo, eu procurei me informar quais eram os melhores médicos da minha cidade e fiz consulta com os 2 melhores médicos. Um é o que eu vou operar e o outro eu não gostei muito do resultado de alguns seios que eu vi que essa pessoa fez. Mas ok. Então eu procurei me informar, eu acho isso muito interessante, gente, preço não é tudo. Então, se você achar uma cirurgia muito grande por um preço muito baixo, desconfia, alguma coisa tá errada. Então, assim, talvez nas cidades maiores o preço da cirurgia seja mais baixo porque o volume de cirurgias é maior, e em cidades menores o preço seja mais alto. Porém, certifique-se se o seu cirurgião é um bom cirurgião, vá atrás de algumas clientes, veja os seios de algumas pessoas, vejam pessoas que fizeram a mesma cirurgia que você vai fazer, veja se ficou legal. A cicatriz, a minha vai ficar um pouco grande, então, como ela é grande, eu procurei ver a cirurgia de outras pessoas e ver como que ficou a cicatriz após um tempo depois da cirurgia. E eu vi que depois de 1 ano, mais ou menos, a cicatriz fica praticamente imperceptível, você quase não vê ela, só se você olhar muito mesmo, porque é ponto de cirurgia plástica, então é uma coisa um pouco mais delicada. E o médico em questão que eu vou fazer, né, ele é excelente, ele é super bem conceituado, então eu estou me sentindo super segura. Outra coisa interessante que você tem que procurar saber é sobre o histórico familiar. Se você não tem caso de trombose, embolia pulmonar na sua família, você tem que conversar isso com o médico tem que pedir para você exames específicos para isso. Então, se o seu médico não se certificou muito bem sobre isso, talvez você tenha que ficar meio de olho aberto, dar uma pesquise antes, assim, sabe? Se informe melhor para você não acabar sofrendo nada ruim numa mesa de cirurgia, que não é a minha intenção. Minha intenção é melhorar e não piorar. Então, foram esses os critérios, assim, eu analisei o ponto da plástica, eu vi outros seios, eu vi como que ficou, eu perguntei sobre o pós-operatório, se ele era atencioso, eu fiz todo assim, averiguei bem o histórico dele antes de eu me certificar que eu iria operar com esse médico. O médico que eu vou operar, o Dr. Cabral, eu vou deixar todas as informações dele no blog, tá? Aqui embaixo. Então eu vou deixar endereço, telefone e tal. Ele é da minha cidade, então eu vou operar com ele. Estou super segura. E tá, o que ele falou pra mim? Que eu sou super adepta dessa cirurgia, eu posso fazer essa cirurgia, que realmente é um caso necessário, a minha cirurgia, que não é uma coisa somente por, sabe, a vontade de meia hora, não é a louca de meia hora. Realmente meu seio precisa de uma cirurgia dessa para corrigir todas as imperfeições dele, que realmente são muitas. Existem 2 formas de você colocar o silicone, por cima do músculo e abaixo do músculo. O meu vai ser colocado abaixo do músculo, porque o músculo ele dá uma segurada maior na prótese, e como a minha pele já tem uma tendência de flacidez maior, então ele me disse assim, se ele colocasse por cima do músculo, provavelmente o peso do silicone faria com que minha pele descesse um pouquinho mais rápido do que seria o normal. E colocando por baixo do músculo, a pele provavelmente a prótese vai ficar um pouco mais no lugar. Porém, ele me disse assim, que a pele minha tem a tendência de cair mesmo com a prótese por baixo do músculo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o meu músculo um pouco frouxo, digamos, o que não é convencional, é somente para a minha situação. Ele vai deixar um pouco frouxo para caso a pele ceda, que a prótese ceda junto e não fique uma coisa tão desproporcional, tá? Ele me falou o seguinte, que algumas pessoas têm a tendência a ter mais flacidez ou menos, e eu tenho tendência a ter mais flacidez do que normalmente as pessoas têm. Então, assim, que pode ser que daqui, sei lá, 10 anos o meu seio caia e eu tenho que refazer a cirurgia, como pode ser que daqui 20 anos não tenha acontecido nada. Mas, assim, ele me alertou bem sobre esse perigo, sobre esse fato, para eu não ficar achando que eu vou ter o seio super em pé durante muitos anos, porque pode ser que venha a descer um pouco, pode ser que não. Tudo depende. Ele me falou assim, que se eu manter o peso que eu tenho hoje, se eu,
fazer de tudo pra ajudar mesmo, que eu vou continuar com um seio bom até ele falou assim que a gente não sabe o tempo, mas que a tendência é que fique tudo ok. Porém, vamos supor, se eu engordar, se eu vamos supor que eu engravide, for uma gravidez que eu engorde muito, o seio cresça muito, ele me falou que a tendência pode ser que o seio desça um pouco, por causa dessa minha predisposição. Mas assim, de tudo, ele me alertou de todos os riscos pra eu ficar bem segura, pra eu saber bem o que eu tava fazendo, pra eu não fazer uma coisa no impulso, porque não é uma cirurgia barata, não é uma cirurgia simples, o pós-operatório é um pouquinho mais chatinho, porque não é simplesmente colocar uma prótese que o cortinho é desse tamanho. Ele vai mexer, ele vai lipar, então ele vai fazer a lipoaspiração abaixo do braço, nesses dois ladinhos aqui, tá? É só embaixo do braço, não se estende muito pra baixo da costela não, é só aqui, ó, porque ele falou que essa gordurinha aqui é uma gordura um pouco desnecessária, então não tem necessidade de eu ter a gordura aqui, ele falou que ele vai dar uma limpada, e pra ficar mais harmonioso com o seio, tá? Então é essa, a minha intenção mais ou menos era usar um sutiã 46, um seio que preenchesse um sutiã 46, porque hoje em dia eu uso o sutiã 46, porém o seio não preenche ele, porque esse sutiã meu já é sutiã antigo. E aí a minha intenção é que o seio preencha, então vai ficar um seio bem redondinho, assim, empinadinho, ficou lindo a hora que eu coloquei a prótese, eu me senti assim super bem. É uma coisa que vai mudar muito a minha autoestima, porque isso me incomoda muito, assim, muito. Até falei pra minha mãe, eu não sou uma senhora de 80 anos pra falar que a flacidez é natural, eu não quero ter o seio assim. Então é isso, gente, vamos falar agora sobre valores. Existem algumas coisas que compõem o preço de uma cirurgia. A equipe médica com o cirurgião plástico e os enfermeiros, o hospital, o anestesista e as próteses. São as 4 coisas que vão compor a minha cirurgia. Eu vou falar pra vocês os valores que eu realmente vou pagar, tá? A prótese vai ficar em torno de R$2.000, entre R$1.900 e R$2.000. Porque chegou a gente em casa, mas então, voltando aos valores. A prótese vai ficar mais ou menos em torno de R$2.000 e pode ser parcelado em 10 ou 12 vezes, se eu não me engano. Então, quanto isso, a prótese é tranquila. Então, o segundo componente, que seria o anestesista, fica em torno de R$2.500 a R$3.000. E assim, eu acho que é um valor alto, porém, se você levar em consideração que a sua vida vai estar na mão dele, não existe um preço para a sua vida, né? Então, mais ou menos em torno de R$2.500, R$3.000. Então, a equipe médica, que é composta pelo cirurgião plástico e os seus assistentes, que são enfermeiros, auxiliares e tal, vai ficar mais ou menos em torno de R$6.000. E esse valor pode ser parcelado em 5 vezes, que é o que o meu cirurgião, no caso, faz. Eu acredito que o anestesista não possa ser parcelado, nem o anestesista, nem o hospital, porque eu acho que são os 2 valores mais altos, assim, são as 2 coisas mais pesadas, né? Pelo fato de não poder ser parcelado. E o hospital é em torno de R$3.000 também. Então, também é um valor altinho, assim, entre R$2.000 e R$3.000. Isso tem que ser conversado diretamente com o hospital. Eu tenho convênio com a Unimed, então a única coisa que o meu convênio cobre são os exames. Então, eu vou ter que fazer mamografia, ultrassom, exame de sangue. Esses exames e a consulta com o meu cirurgião, a Unimed cobre. Porém, a cirurgia e o hospital, a Unimed não cobre, porque não se trata de um caso de saúde, e sim de estética, tá? Então é isso, meninas, mais ou menos é isso. Eu já marquei meus exames, já marquei a mamografia e o ultrassom pra eu fazer. Eu vou fazer eles no dia 12 de maio, então já tá marcado. A minha cirurgia provavelmente vai ser no dia 16 de junho, foi o dia que a gente já deixou agendado, então já tá marcado que aquele dia eu vou operar. A não ser que aconteça algum imprevisto, né? Então, assim, não posso falar vai ser com certeza, mas já tá marcado nesse dia. A não ser que aconteça algum imprevisto e eu não possa, mas a princípio, dia 16 de junho. Recuperação. Eu preciso ficar 30 dias de repouso. São 15 dias dentro de casa, sem nem poder levantar o braço direito. Não dentro de casa, assim, mas você vai ter que ficar deitado, quietinho, tranquilo. Não pode levantar o braço mais que isso. Depois de 15 dias você já consegue levantar até aqui e só. Então, assim, nos primeiros 30 dias, nada de lavar o cabelo, nada de dirigir, nada de ficar saracoteando pra cima e pra baixo, nada de ficar andando, nada de ficar correndo, sem academia. 3 meses sem academia, ele me falou. Mas ele me disse assim, que no mínimo 2, mas que a gente vai ver mais ou menos que ele acha que em cerca de uns 3 meses eu já posso retornar à academia com atividades mais leves, sem mexer muito o braço, e por aí vai. Eu quero fazer uma recuperação bem certinha,
porque quero que fique a cicatriz perfeita, sem tomar sol 6 meses, então sem nem ver a cara do sol 6 meses. Mais um ponto que me fez operar no inverno, porque operando em junho eu posso tomar sol lá em dezembro, então aí eu tô tranquila, porque dezembro tá ok, minha cicatriz vai ser bem grande, eu não quero nenhuma interferência. Sobre drenagem, ele me falou que não vai pedir pra eu fazer drenagem na cicatriz, na cirurgia, porque ele falou que já houveram casos que a pessoa foi fazer drenagem em um lugar que não era tão ok e cagou a cirurgia praticamente. Então ele falou que não recomenda a drenagem, a não ser que ele veja que eu realmente necessite, tá? Mas é isso, então, mais dúvidas a gente vai tirando no decorrer do tempo. Quando eu fizer os exames eu vou contando pra vocês como é que tá sendo. Tô super ansiosa, super feliz que vai dar tudo certo. Vou tirar a foto pra vocês do seio antes e do seio depois. Não se preocupem, eu só não vou deixar tão exposto assim, eu acredito que eu vou tampar as auréolas e tal, porque eu acho que também é um pouco me expor assim, né? Ou talvez eu tire de biquíni, uma foto antes e depois com o mesmo biquíni pra vocês acompanharem o progresso. Mas não vai ser agora, porque eu ainda não me sinto tão à vontade pra tirar a foto mesmo assim. Não é uma coisa, não pelo fato de estar sem a roupa, mas pelo fato de que o seio realmente é muito feio. E ainda me incomoda bastante, então acredito que depois da cirurgia eu vou estar um pouco mais tranquila, mais ok, aí eu tenho a coragem de tirar. Beleza, meninas? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo, tchau!